Glória a Deus. Deus abençoe sua palavra em nossas vidas. Então é nisso que nós vamos meditar. Então nós precisamos já entrar dentro do texto e entender que quem foi primeiro a Jesus foi Jairo. E Jesus disse que ia com ele. No caminho aconteceu o que nós lemos agora, envolvendo essa mulher que estava enferma durante 12 anos. Então nós temos aqui um tema, quando a fé toca Jesus, e esse contexto da época aí é um momento do ministério de Jesus que ele já estava sendo seguido por uma multidão, né? Ou por multidões. As pessoas vinham por vários motivos. Então a gente já tem que se atentar para isso. Qual era o motivo que levava essas pessoas, e eram muitas, a procurar Jesus? Umas por curiosidade, outras por necessidade e outras por desespero. Então nessa época as pessoas tinham por hábito procurar Jesus. Geralmente era por um desses três motivos, ou por curiosidade, ou por necessidade, ou por desespero. Mas nem todos vinham com uma fé o quê? Verdadeira. Que é exatamente isso que Jesus Cristo esperava que fosse o início ou a posição que as pessoas pudessem ter no sentimento delas, crendo que ele era a solução dos problemas deles, como hoje na nossa vida. Nós não podemos procurar Jesus por curiosidade, necessidade ou desespero. Não. O que a gente tem que é Jesus levado por nossa fé. Porque sem fé é impossível. A Bíblia nos ensina assim. Então nós precisamos ter isso como manual nosso da nossa fé, né? Em fazer da nossa vida uma vida baseada na fé, que lá em Hebreus diz que fé você não vê, você não toca, fé você crê que Deus existe, que Jesus Cristo é o autor e consumador da nossa fé. Então essa é uma fé bíblica. Nós precisamos ter isso. E era exatamente isso que Jesus esperava daqueles que o procurassem. Mas Jesus estava atendendo o pedido de que era um líder importante da época também, levando em consideração a posição dele deixar o orgulho de lado, deixar tudo de lado e buscar em Cristo a solução do problema que ele estava passando. Mas a multidão estava apertando, empurrando, cercando a Jesus. Parece só mais como um dia comum daquele tempo, das pessoas estarem ao redor de Cristo por curiosidade ou por desespero, mas algo extraordinário acontece ali. No meio de uma multidão existe uma mulher, que esta mulher ela estava doente durante 12 anos. Rejeitada pela sociedade, segundo os costumes judaicos, uma mulher nessa situação, ela ficava apartada da sua casa, da sociedade, ela ficava isolada. Então ela perdia sua vida familiar, sua vida social, religiosa, se tivesse, porque ela ficava apartada, né? E pela lei ela era considerada impura. E nesse momento, no que ela estava vivendo, 12 anos de uma enfermidade, ela estava sem esperança. Mas ela carregava com ela algo que ia fazer toda a diferença. A sua fé. Exatamente isso, amados. A fé que essa mulher tinha, que ia fazer toda a diferença. E isso é que muda tudo. Essa mulher tinha tentado de tudo. Ela gastou dinheiro com o médico, ela gastou dinheiro com tudo que eu acredito que se fosse a economia delas. Ela sofreu muito. E um detalhe, que 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos, 7 anos, 10 anos, 12 anos. Amados, 12 anos você carregando uma doença e não ficando curado.
Imagine o psicológico dessa mulher. E ela recorreu a tudo, diz a palavra de Deus. E ela não logrou ter êxito naquilo que ela mais queria, que era o quê? Ficar o quê? Curada, né? Humanamente falando, para ela era o quê? O fim da linha. Olha, não tem mais jeito para mim. Remédio não me curou. Né? Quem na época poderia curar, não curou. Médico não curou. Remédio não curou. Deve ter buscado todos os recursos que tinha, que ela gastou dinheiro nisso e não conseguiu ficar curada. Então, para ela, era o fim da linha. Mas é exatamente aí nesse lugar que a fé começa a surgir. E ela diz, se eu tocar na veste dele, eu ficarei curada. Porque na época tinha esse costume de quem tocasse na orla de um sacerdote poderia ficar curado de sua enfermidade. Então ela creu. Ele é um profeta. Algumas coisas já ouvi falar desse chamado Cristo. Se eu tocar na orla da veste dele, ele é um sacerdote, ele é um profeta, se eu apenas tocar, eu vou ficar curada. E aqui que está a chave disso tudo, né? A fé dela não era baseada no que ela via, era baseada em quem Jesus era. E isso serve de lição para mim e para você. Sabe? Eu não posso estar na minha fé baseada naquilo que eu estou vivendo, na adversidade que eu estou tendo na vida, na dificuldade que eu estou passando. Não. Eu tenho que ter minha fé alicerçada em quem Jesus é. E já que eu falei de Hebreus, lá em Hebreus, ele diz assim, não temerei o mal que possa me fazer o homem, porque Jesus Cristo é o mesmo. Jesus Cristo é o mesmo. Jesus Cristo é o mesmo. Aleluia. Quem crê nisso, diga amém. Oh, glória. Aleluia. Essa tem que ser a nossa fé. Nós temos que crer nisso. Sabe? O combustível que move a nossa, vamos dizer assim, o nosso carro espiritual, o combustível tem que ser a nossa fé, e ela tem que ser direcionada a Jesus Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. É assim que funciona, né? Gente que só busca Jesus quando tudo falha. É o grande erro. Coloca Jesus no fim da fila. Sabe? Essa mulher passou por isso. Há 2000 anos atrás, ela passou por isso. Ela colocou Jesus no fim da fila. Ela ficou 12 anos enferma sem cura. Sim ou não? Sim ou não, igreja? Ela ficou 12 anos doente. Só foi curada quando encontrou Jesus. Jesus foi o fim da fila. Então nós não podemos cometer esse erro. Jesus, ele tem que estar em primeiro lugar na minha, na sua, na nossa vida. Ele tem que vir primeiro. Não esqueçamos, se nós estamos vivos hoje, agradeça a Jesus. Se a gente teve avô, teve pai, teve mãe, tem mulher, tem marido, tem filho, tem neto, bisneto, agradeça a Jesus. Se temos salvação, agradeça a Jesus. Então isso tem que ser o combustível da minha fé, para poder tocar, para me poder ir com foco em Cristo e fazer a obra e pregar o evangelho e começar a ser sacerdote evangelista, um missionário dentro da minha casa, pagar minha família e clamar e ao Senhor, pedir misericórdia ao Senhor e pregar o evangelho hoje, amanhã, até onde a nossa tiver força, nós vamos pregar o evangelho de Cristo. Porque é isso que ele espera da gente, amados. Sabe? Eu tenho uma coisa comigo. Sou brasileiro, quero ver o Brasil. Eu sempre oro pelo Brasil. Porque Daniel orava pela nação de Israel, eu vou orar pelo meu país. Mas eu acho que a responsabilidade maior pelo Brasil não é de político, não. Se você não concorda comigo, eu respeito você. Eu acho que é nossa. Eu acho que é nossa. Se o Brasil hoje tem 40 milhões de
de cristão, não era para a gente estar vivendo o que está vivendo, não. Hein? 40 milhões de cristãos, era para a gente viver o que está vivendo? Então quem tem que fazer a diferença somos nós. Aonde a planta dos nossos pés tocar, a gente tem que ser o quê? Cristão ali. Ali. Cristão no Senado, cristão na Assembleia Legislativa, cristão na Câmara dos Vereadores, cristão na faculdade, cristão na rua, cristão. Você vai fazer diferença. Eu vou fazer diferença. Nós vamos fazer diferença. Porque nós somos filhos de Deus. Amém, juventude? Não aprendemos isso antes? Porque nós somos filhos de Deus. Aleluia. Glória a Deus. E nós não podemos perder a nossa identidade. Não podemos. Ontem nós aprendemos isso aqui. Né? O problema não é você chegar no fundo do poço. O problema é chegar e não olhar para Jesus. Não é como você está. Não é com quem você está. Com como você está. É com quem você está. Com quem você está passando a tua prova? Com quem você está passando a tribulação? Com quem você está no momento de dificuldade, numa crise familiar, numa crise financeira, numa crise em qualquer setor, segmento da tua vida? É com quem você está. Porque se você estiver com Jesus Cristo, a própria palavra de Deus, ela nos dá essa garantia que em Cristo Jesus, nós somos o quê? Mais do que vencedores. Se você crê nisso, diga amém. Amém. Ué, mas nós somos mais do que vencedores em quem? Em Cristo. Porque nada poderá nos afastar do amor de Deus em Cristo. Isso que a gente tem que viver. A minha fé, ela tem que estar moldada nisso. E a multidão estava ali ao lado de Jesus, estava o quê? Encostando em Jesus, apertando em Jesus, rodeando a Jesus, mas só uma pessoa tocou Jesus com fé. Só uma. Aí Jesus pergunta: quem me tocou? Os discípulos: ué, quem está te tocando, mestre? Mas Jesus não estava falando de um toque qualquer. As pessoas estavam ali esbarrando em Cristo. Eles estavam esbarrando em Cristo. Eles não estavam tocando em Cristo. Esbarrando em Cristo. Estava ali. Ao ponto de uma mulher tocar em Jesus. Jesus, alguém me tocou. Foi um toque de fé. Vamos trazer uma aplicação prática para a gente aqui. Para a gente deixar um pouquinho o texto, fazer uma aplicação aqui para a gente aqui no dia de hoje. Existe muita diferença, uma aplicação para a gente hoje aqui, baseado nesse texto, em estar na igreja e tocar Jesus com fé. Eu posso estar na igreja, mas não tocar em Jesus. Tal qual, na época, era o quê? A multidão. Ele estava ao redor de Jesus. Estava esbarrando em Jesus. Estava do lado de Jesus. Mas não tocaram em Jesus com a fé que aquela mulher tocou, né? Tem gente que canta, mas não toca em Cristo. Tem gente que participa, mas não toca. Tem gente que está perto, mas não se conecta com Jesus, né? O presbítero Rafael, eu gosto muito que ele usa um termo que eu gosto muito que ele usa nas pregações dele. Ele fala assim, a gente tem que estar alinhado com Cristo. Eu gosto disso. Que você pode estar na igreja e não estar alinhado com Cristo. Você está na igreja, mas você não é da igreja. Você está cristão, mas você não é cristão. Existe uma diferença muito grande. E a gente precisa trazer isso para a nossa vida, né? O que chama a atenção de Deus não é a multidão, é uma fé individual.
individual, amados. Quando ela toca, algo acontece imediatamente. O fluxo de sangue seca. Ela sente o corpo, ela sente no corpo dela ali, voltando para o texto, que ela foi o quê? Curada. E Jesus declara: de mim sai o poder. A fé dela ativou algo espiritual. Aqui é profundo. Jesus disse: saiu de mim virtude. E ele não disse assim: eu decidi curá-la. Jesus não falou isso no texto. Eu decidi fazer um milagre na vida dela. Jesus não falou isso. Jesus não se dirigiu a ela para curá-la diretamente. O que chamou a atenção ali desse texto que a gente está vendo aqui foi a atitude daquela mulher. E vamos analisar o contexto da época. Ela nem poderia estar ali. Essa é a grande verdade. A gente vai ver um pouquinho mais para frente que ela se omitiu em se apresentar, porque na verdade ela nem poderia estar ali. Ele diz: alguém me tocou, ou seja, a fé dela teve acesso ao poder de Jesus. E ele não quer só curar. O que Jesus faz é um trabalho maravilhoso, é um trabalho completo. Ele restaura o quê? A identidade daquela mulher. Ele restaura a identidade dela. Ele não só curou ela, ele restaurou a identidade dela. Ontem aqui no Insight nós trabalhamos muito esse tema de respeito de identidade. Não foi? Trabalho foi uma bênção, né? Trabalhamos muito a respeito disso. Jesus, ele faz um trabalho completo. Jesus não faz nada inacabado, né? E a mulher tenta se esconder, mas Jesus, para tudo, chama ela. E ela conta o quê? Toda a verdade. Jesus diz: filha, a tua fé te curou. Olha, uma mulher que está doente há 12 anos, uma mulher que na cultura judaica não era para estar falando com judeu, uma mulher que não podia estar ali, uma mulher que estava apartada da sociedade, uma mulher que era considerada impura. Jesus chama ela de filha. Aleluia. Filha, a sua fé te curou. Então Jesus trouxe o quê? Uma restauração na vida dela. Primeira foi a restauração física, ela foi curada. Segunda, uma restauração emocional, ela foi acolhida. Terceira, uma restauração social, ela foi reintegrada à sociedade, à sua família, à sua vida comum. Uma restauração social. E por último, uma restauração o quê? Espiritual, ela foi salva. Aleluia, glória a Deus. É isso que Jesus faz na vida das pessoas. Por mais dificultosa que seja a vida, ou por mais de que tenha acontecido ou esteja acontecendo algo muito sério na vida de uma pessoa, Jesus, ele faz um trabalho completo. Ele é capaz de fazer uma restauração física, emocional, social, espiritual, e nós podemos trazer para uma aplicação na nossa vida. Jesus não quer só resolver o teu problema, ele quer restaurar quem você é. Aleluia, glória a Deus. Sabe, ontem eu vi o rapaz pregar, né? Ele estava pregando aqui, eu estava lembrando dessa mensagem. Eu falei, poxa, está casando tudo que ele está pregando com temas diferentes, né? E no meio de uma multidão, uma mulher decidiu crer. E ela não tinha nome conhecido, ela não tinha status, ela não tinha força, mas ela tinha uma coisa chamada fé. E isso foi que fez ela, e que isso fez Jesus parar tudo. Hoje também existe uma multidão com relação a Cristo, ouvindo, cantando, participando, mas a pergunta é: quem aqui vai tocar em Jesus de verdade? Não com a mão, mas com a fé. É isso que a gente tem que se perguntar para a gente mesmo, quando o assunto o nosso posicionamento em relação a Jesus Cristo, né? Um toque de fé, ele pode mudar a nossa vida inteira.
Então, assim como aconteceu com essa mulher do fluxo de sangue, né? Nós temos que exercitar a nossa fé e pôr nossa fé em prática, né, amados? Agora nós vamos para o nosso segundo ponto, onde a gente vai trabalhar com Jairo, né? Nosso segundo ponto. Eu quero convidar a igreja a abrir a palavra de Deus em Marcos 5 ainda, do 35 ao 44, onde eu vou ler os versículos ímpares e a igreja os pares. A ressurreição da filha de Jairo, 35, eu vou ler os ímpares, a igreja os pares, Marcos 5, 35 ao 44, amém, igreja? Eu vou ler os ímpares. Estando ainda ele falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga a quem disseram: a tua filha está morta. Para que enfadais mais o mestre? O que Jesus pediu? Falou para ele o quê? Já começa a entrar no texto comigo. Imagine seu filho ou sua filha. Tu recebe a notícia aqui, teu filho ou tua filha está morto ou morta. E Jesus fala assim: crê somente. Né? Dá para parar, não dá para parar? Vamos se colocar no lugar de Jairo? Vamos agora, igreja? Vamos se colocar no lugar dele? Tu recebe a notícia: teu filho está morto. Jesus, crê somente. Essas coisas, sabe? Tem hora que a gente tem que entrar no texto, se colocar no lugar da quem a gente está lendo, para tu tentar entender o que estava acontecendo naquele momento na vida dele. Eu estou chamando vocês justamente para isso, amém, igreja? Não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E entrando disse-lhes: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. Eu queria chamar a igreja para esse versículo 40 que vocês leram, que diante da situação, eles riram. Quem estava lá, riram. E Jesus tirou eles de lá, do local. Sabe? Para a gente atentar qual foi a medida de Jesus com relação a isso, para depois a gente meditar no que aconteceu ali, que eu achei que foi muito forte. E tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. E mandou-lhe expressamente que ninguém soubesse, e disse-lhe que lhe disseram de comer, que dessem de comer. Mas Jesus ordenou-lhe expressamente que ninguém o soubesse e mandou que desse de comer à menina. Então nós temos aqui esse texto, amado. E quando Jesus chega, a morte não tem a última palavra, né? Vamos falar um pouquinho de Jairo. O momento que ele estava vivendo. Jairo não era qualquer homem. Ele era o chefe da sinagoga, alguém respeitado, religioso, conhecedor da lei, um homem muito importante na sociedade. Ele tinha posição influente e possivelmente ele era muito bem estabelecido financeiramente da vida. Mas a sua vida atravessava o quê? Uma crise. A sua filha estava à beira da morte. E isso é para tirar
qualquer pai, qualquer mãe do normal, de qualquer coisa. Eu sempre digo que eu acho que não existe dor maior humana falando do que um pai e mãe enterrar um filho ou enterrar um neto. Porque a lei natural é você enterrar o vovô, a vovó, você enterrar o papai, enterrar a mamãe. Agora, você enterrar um filho, você enterrar um neto. Então, é essa situação que esse homem está passando nesse momento. Eu queria que você pensasse um pouquinho, ou tentasse sentir um pouquinho, a situação desse homem ali diante de Jesus, né? E isso logo traz para a gente um ensinamento que, independentemente da posição que você esteja, da tua religião, do teu conhecimento, se você é senador, presidente da República, se você é o homem mais rico do mundo, seja o que for, você não está livre de passar por dificuldade, de passar por uma crise. Todo mundo passa por uma crise. Mas só que Jairo tinha uma coisa com ele que a mulher do fluxo de sangue também tinha, que era a sua fé. Era a sua fé. E ele esperou no Senhor. Ele esperou no Senhor. E um detalhe, que ele chegou primeiro em Cristo. A gente precisa entender que no texto, ele foi primeiro a Cristo. Chegando a Cristo, Cristo disse que iria acompanhá-lo. E nesse meio termo, ele encontra a mulher do fluxo de sangue. Eu fico pensando que Jairo, ele ficou ali, esperando aquilo tudo acontecer, aquela conversação toda, e ele ali do lado. Eu não sei você, amado, mas se fosse meu filho, minha filha que estivesse nessa situação, eu acho que eu não teria paciência de esperar. Não sei se vocês teriam. Eu estou sendo sincero aqui. Tua filha está morrendo, o teu filho está morrendo, está morto. Eu sei que é Jesus que vai resolver o meu problema. Ele disse, eu vou contigo? Falei, mestre, por favor, minha filha está morrendo, e o senhor está aqui perguntando quem tocou o senhor nessa multidão? O senhor não disse que é lá comigo? Vamos lá para salvar minha filha. E esse homem esperou. Esse homem, ele ficou ali, aguardando no Senhor. Eu lembrei do Salmo 37. No Senhor, esperando no Senhor, pacientemente no Senhor, né? E ele ali vendo aquilo tudo, esperando Jesus Cristo ir até lá para resolver o problema dele, né? E aqui começa esse texto que a gente vai trabalhar, que a fé é provada quando tudo parece o quê? Perdido. Aí Jesus, no versículo 36 de Marcos 5, ele diz assim, não temas, crê somente. Olha, teu filho morrendo, Jesus fala assim, não temas, crê somente. Qual seria a tua reação, teu filho morrendo? Não responde não, é você. Tu está com o teu filho morrendo. Tu chega para Jesus e fala assim, Jesus, meu filho está morrendo. Eu vou contigo. Aí acontece a mulher, mas Jesus, não temas, crê somente. E teu filho morrendo. Esse homem, ele teve uma fé para mim que não tem tamanho a fé desse homem. Porque era a filha dele que estava morrendo. E ele creu e esperou. Ele fez o que o salmista falou. Ele esperou pacientemente no Senhor. Quando a Jairo, que a sua filha morreu, humanamente não havia mais solução. A esperança acabou, o tempo passou e o milagre não chegou a tempo. Mas Jesus interrompe aquela notícia com uma palavra poderosa, não tema, crê somente, né? Isso mostra que a fé verdadeira não depende de circunstância. Deus não trabalha limitado pelo nosso tempo, que o tempo é do 100, o tempo é dele, né? Aquilo que para nós acabou, para Jesus ainda não terminou. Complicação prática que nós podemos trazer para a nossa vida, né? Sua fé será testada em momento de atraso. Deus nem sempre age no tempo. Sempre há um tempo certo
Deus não age no seu tempo, né? No meu tempo. Aí eu fico pensando de uma coisa que a maioria do ser humano tem, é ansiedade. Aquela ansiedade de querer as coisas para ontem ou para hoje, não espera o tempo certo, né? Pedro lá na primeira epístola 5:7, ele diz: entrega a sua ansiedade ao Senhor, porque Ele tem cuidado de vós. Entrega a sua ansiedade. Nós somos muito ansiosos, né? Lá em 2 Pedro 5:9, ele diz assim, o próprio Pedro diz assim, não retarda as promessas de Deus, mesmo que muitos a tenham por tardia. Não retarda. Mas muitas vezes a gente tem a promessa de Deus por tardia. Então é esse tipo de comportamento que a gente tem que ter. Esperar pacientemente no Senhor. E crer que Ele vai resolver. Crer que Ele tem toda a autoridade e poder do mundo para resolver. E uma notícia negativa, ela tem que ser muito bem o quê? Avalie. E olha, amados, não foi só Jairo que recebeu notícia negativa, não. Muitas vezes, eu e você somos vítimas de notícias negativas. E dada por diversas pessoas. Muitas vezes pessoas que a gente ama, muitas vezes por médico, muitas vezes no emprego, muitas vezes na família, às vezes até na igreja. Pessoas que são portadoras de notícias horríveis, notícias pessimistas, muitas vezes notícia que te põe para baixo, que te ofende, que te deixa triste. Cláudio falou isso hoje de manhã, não foi, varão? Falou de manhã a respeito disso. Ele usou o texto de Colossenses 3, não foi? Colossenses, isso, Paulo. Uma palavra, ela pode te incentivar, ela pode te motivar, ela pode te jogar para o alto, mas ela também pode. Então, toda palavra negativa, ela tem que ser filtrada. Foi o que aconteceu com Jairo aqui. A notícia que deram a ele foi a pior possível, né? Você precisa você precisa ver em quem você vai acreditar. E o maior inimigo da fé é o medo. O maior inimigo da fé é o medo. Muitas vezes a gente recebe notícias que isso acaba com a gente, sabe? Deixa a gente tão triste, deixa a gente tão desanimado, mas isso não pode abater a gente. Nós não podemos deixar que o maior inimigo da fé é o medo. Por isso que Jesus falou para Jairo o quê? Não temas. Não temas. Crê somente. Mas não temas. A notícia que chegou não foi boa. Mas não deixe essa notícia acabar contigo, te desanimar, te tirar dos teus propósitos, te tirar dos propósitos de Deus para a tua vida, te tirar do rumo de você ser bênção na vida da sua família, de você prosperar, de você fazer tua família ir junto contigo, de você cantar o hino da vitória. Esse tipo de pessoa e esse tipo de conversa você repreende em nome de Jesus. Não deixe a notícia má chegar até você. Faça um filtro, né? A fé verdadeira não é aquela que crê quando tudo vai bem, mas a que permanece quando tudo parece acabado. Então nós temos isso no segundo ponto. Quando Jesus chega, a morte não tem a última palavra. Não. A última palavra sempre vai ser de quem? De Jesus. Ele que tem a última palavra. E a gente tem vários exemplos aqui na igreja para citar das maravilhas que Deus fez no momento que irmãos nossos estavam passando um momento muito difícil, né? O Adejá saiu daqui para ir no Rio de Janeiro operar o coração, chegou lá, recebeu a visita dos irmãos, oraram pela vida dele, estava preparado para operar, a operação não aconteceu, ele voltou para casa, está aí até hoje aí. A última palavra foi de quem? De Cristo. Martins, nosso irmão, né?
A igreja orou, lutou. Os médicos falaram, na última palavra de Jesus. Tá Martinho aí, bonitão aí, todo celelepe aí, fazendo um cafezinho dele, a pipoca dele aí, louvado seja o nome de Jesus. Quer ver outro exemplo maravilhoso da providência de Deus? Está ali sentado ali, meu grande irmão, amigo Jacinto, ali. Jacinto é um milagre de Jesus. Amém, varão? É um milagre de Jesus. A última palavra de Cristo. Você está aí bonitão, louvado o nome de Jesus aí, ó, dando glória a Deus. Então, a última palavra é de Cristo. Nós não podemos aceitar que terminou alguma coisa sem Jesus dar sua palavra. Não aceita isso. Não aceite isso. Nós temos que crer que Jesus que fez milagre há 2000 anos atrás, ele continua fazendo milagre hoje. Ouviu o amém da igreja? Glória a Deus. Glória a Deus por isso. Nossa fé tem que estar alicerçada nisso, amados. Nesse Cristo, né? Jesus transforma ambiente de morte em ambiente de vida. Se lembra que eu falei para ficar atento ao que Jesus fez na casa de Jairo? Vamos lá. Jesus, no versículo 39 de Marcos 5, diz assim: por que alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. Aí vem a explicação. Ao chegar na casa, Jesus encontra, qual o ambiente que Jesus encontra? É muito duro o que Jesus falou, mas a gente precisa tirar uma lição para a nossa vida nisso. Jesus chegou na casa e encontrou o quê? Tumulto, encontrou choro, encontrou desespero, encontrou gente sem fé. Eu chamei a atenção do versículo 40 para a igreja, porque até de Jesus, riram de Jesus. Até isso fizeram com Cristo, né? Jesus fez o quê? Eu chamei a atenção para esse versículo. Jesus expulsou aquelas pessoas. Isso é muito forte, irmãos. Vem comigo, igreja, acompanha comigo aqui. Isso é muito forte. Jesus expulsou aquelas pessoas. Quando chamei a atenção, quando a gente estava lendo o texto, que eu sabia que eu ia chegar até aqui, eu queria para a igreja ficar atento ao que Jesus fez. Jesus expulsou. É muito forte aquelas pessoas. Jesus deixou lá o pai e a mãe da menina, Tiago, João e Pedro, ele e a menina. Os outros ele expulsou. É muito forte isso. Um ambiente de tumulto, de choro, de desespero, de gente sem fé e gente rindo dele. Sabe? Então, amados, tem ambiente que a gente está numa luta. Última coisa que a gente precisa é de pessoas que não têm fé. Para estar ali com a gente. Pessoas que não crê no Senhor. Pessoas que têm fé diferente da nossa. Nem todo ambiente é saudável para a sua fé. Tem lugares e pessoas que alimentam dúvidas. Às vezes Deus precisa remover pessoas antes de operar um milagre. Nem todos podem permanecer no processo do milagre. A fé e a incredulidade não caminham juntas. Não caminham juntas. E quando Deus ele entra no negócio, ele é fogo consumidor. Tivemos aqui o próprio Jesus Cristo fazendo uma limpa na casa de Jairo. O texto diz, o texto é claro, Jesus expulsou todo mundo que estava lá. Só ficou ele, o pai, a mãe e os discípulos para fazer o milagre. Tem um motivo para isso, amados. Não foi à toa. Então, se Jesus fez isso, eu tenho que trazer isso para a minha vida também. E Deus fez isso? Acabei de usar a frase. Incredulidade não caminham juntas. Exemplo de fé e incredulidade não caminhar juntas. Salomão. O resultado de Salomão foi bom? Foi bom? Não. Porque ele misturou uma fé genuína em Deus com incredulidade. Idolatria. Ele misturou, a coisa não deu certo, desandou. Quer ver outro que misturou? Sansão. Sansão não misturou? Misturou. Deu certo? Também não deu. Não deu certo. É muito sério o que aconteceu aqui.
Tem um momento na vida da gente que a gente tem que repreender mesmo em nome de Jesus certas pessoas, certos comportamentos, que isso vai trazer problema para a tua própria vida, para a vida da tua família. Fala, não, está repreendido em nome de Jesus. Tu não vai ser grosso, não vai ser gado, mas você vai tomar uma postura. Porque a incredulidade e as coisas do Senhor que são santas não pode estar misturando ali, não. E nós temos vários exemplos na Bíblia aí em que a coisa não deu certo porque houve mistura do santo com o profano. Ué, então foi muito forte a atitude de Jesus ali. Vocês estão rindo de mim? Então chega para lá. Vocês não acreditam? Não? Para lá. Vá para lá. Aqui eu só quero quem crê. Só quero quem crê. Trouxe os 3 discípulos dele, pai e a mãe, e ali o milagre aconteceu. Tem momento na vida da gente, amados, que a gente tem que fazer igual Jesus Cristo. Tem que separar certas pessoas assim, para o milagre de acontecer. Não que Deus dependa disso para fazer o milagre. Pelo amor de Deus, não entenda isso. Mas tem pessoas que atrapalham. Trazem notícias más, notícia negativa. Não crê. Isso atrapalha a gente. Atrapalha a tua família, atrapalha a tua vida com Cristo. Às vezes atrapalha no emprego. Às vezes atrapalha na faculdade. Fica aqueles, sabe? Não está repreendido em nome de Jesus. Eu quero o que é santo. Eu quero aquilo que o Espírito Santo de Deus está. Porque onde ele está, eu sei que Jesus está junto e Deus também está, então eu estou. Se o Espírito Santo de Deus não estiver, eu não estou. Então, os milagres acontecem num ambiente de confiança. Né? Então, para meditar, que a gente já está caminhando já. Se você quer viver o sobrenatural, precisa proteger o ambiente da sua fé. Muitas vezes, amado, o Rafa pregou isso uma vez lá na congregação. Eu não esqueci. A gente fica cobrando porque aqueles milagres que aconteciam não acontecem mais. O Jesus é o mesmo. Amém, varão? Jesus não é o mesmo? Então era para estar acontecendo. Então muitas coisas dependem de nós, amém? Amém. Né? Jesus entra no quarto, toma a menina pela mão e diz, Talita cumi, menina, eu te digo, levanta-te. Imediatamente ela se levanta. Isso revela algo poderoso. Primeiro, Jesus tem autoridade sobre a morte. O fim para um homem não é um fim para Deus. Uma palavra de Jesus muda qualquer realidade. E algo interessante, né? Jesus manda dar de comer à menina. Isto mostra que o milagre sobrenatural e mais a continuidade do que é natural, eles têm que estar andando o quê? Em conjunto. Cuidar do espírito, mas também cuidar do corpo. Né? Que o nosso corpo ele é templo do Espírito Santo. Né? Deus faz o impossível, mas nós cuidamos do que ele restaurou. Levando para o texto, né? A história de Jairo nos ensina, primeiro, crer quando tudo parece perdido. Ministério de louvor, por favor. Silenciar as vozes contrárias. Medita nisso, amados. Medita nisso. Se isso mexeu contigo com a atitude de Jesus, silenciar as vozes contrárias. Nós temos que silenciar essas vozes. Guardar um ambiente de fé. Confiar que Jesus sempre tem a última palavra. Porque quando Jesus chega, até aquilo que morreu pode viver novamente. Tu pode colocar aqui a conclusão para mim? Por favor. Jesus tem autoridade sobre a doença e a morte. O fim para o homem não é um fim para Deus. Uma palavra de Jesus muda qualquer realidade. Você deve crer quando tudo parece perdido. Confiar que Jesus tem sempre a última palavra. Feche seus olhos. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu te glorifico, exalto, bendigo o teu nome.
e que essa palavra que foi ministrada nos nossos corações hoje, nós possamos colocar em prática e possamos ser imitadores de Cristo. Esse é o grande objetivo da nossa vida. Aumente a nossa fé, meu Deus e meu Pai. Ajuda-nos, ó Deus, a não dar ouvidos ao inimigo, a não dar espaço para o inimigo entrar na nossa vida, na vida da nossa família, trazer contenda, trazer desordem, trazer separação, trazer tristeza. Pai, repreende em nome de Jesus. Santifica a nossa vida, Pai. Repreende a doença, Pai, repreende todo o mal, nos dê saúde espiritual, entre em nossa mente, Pai, para que nós possamos ter uma mente segundo a Tua vontade, segundo o Espírito Santo, Pai, que Ele possa modificar e alterar e fazer direção na nossa maneira de pensar, de falar, de ouvir, de falar, de sentir, de viver, para que possamos ser verdadeiros discípulos de Cristo, ó Deus. Ajude-nos, ó Deus, crer quando tudo parece perdido, silenciar as vozes contrárias, guardar um ambiente de fé e crer, Pai, crer com todo o nosso coração que a última palavra está com o Senhor. Tenha misericórdia de nossas vidas, ser conosco, pois choramos em nome de Cristo, que vive e reina para sempre. A Igreja de Cristo diz: amém, aleluia, glória a Deus.